Está entrando bastante gente. Pessoal, boa noite. É uma satisfação estar aqui em mais uma live da BEM Rio Grande do Sul. Agora, a nossa BEM completou 70 anos de existência. É muito bom fazer parte dessa história. Meu nome é Cláudia Capelari. No momento, estou na direção da educação da BEM Rio Grande do Sul. E hoje me coube coordenar essa live, né, fazer a mediação. Eu gostaria de cumprimentar o presidente da BEM Rio Grande do Sul, o professor Joel Rolim Mancia, que sempre gentilmente faz toda essa mediação para que essas lives sejam possíveis. Então, muito obrigada. Também cumprimentar os demais colegas da diretoria da BEM, que aqui estão, e desejar uma boa live a todos. Hoje nós temos uma live muito inspiradora, né? O que já diz no tema, no título dessa live, que é Líderes que Inspiram, Enfermeiras Executivas em Cargos de Gestão. E para falar desse tema tão importante para as enfermeiras e enfermeiros, nós temos duas convidadas muito especiais, que são a Fábia Richter e a Tatiana Breyer. Então, eu cumprimento e agradeço a sua presença nessa tarde, nesse fim de tarde, e por doar um pouco do seu tempo, nos inspirando para sermos enfermeiras influentes. Eu vou passar, antes de apresentar o currículo de vocês, eu gostaria de passar a palavra para o Joel, que, para ele dar também fazer o seu pronunciamento nesse momento, depois eu faço a apresentação dos currículos e, na sequência, a fala. Então, que bom estar aqui, boa tarde a todas. Então, nessa celebração de 70 anos da BEM, nós temos desenvolvido algumas palestras, conversas em final de tarde, sempre às segunda-feiras, às 18 horas, com temas relacionados à Covid e também com temas relacionados à profissão, que a profissão continue e a vida também continue. Nós esperamos que a Covid se vá e nós continuemos, né? E hoje, então, nós pensamos nesse tema, né, Enfermeiras que Inspiram, porque não é nada da minha cabeça ou da cabeça Isso é o tema que é do Nacional. Nacional, que é aquela campanha de valorização internacional da enfermagem, ela tem dentro tem várias estratégias dentro do Nacional, uma delas é o desafio Night, que é desenvolver liderança, que é investir em enfermeiros mais jovens, para que as pessoas inspirem a profissão e atraem. Então, nós precisamos disso, né? Todos nós temos um modelo, nós temos que ampliar, deixar de ser só a Flórence, nosso modelo, né? Nós temos modelos mais próximos de nós, e a gente tem lideranças importantíssimas que ficam na invisibilidade, às vezes, porque a gente não... E a associação vai permitir esse espaço dessas pessoas que nos inspiram. Então, foi lembrado esses dois nomes, da prefeita Fábia, que já tem uma trajetória de conversa em nível nacional, né, uma pessoa que foi cogitada, inclusive, para ser ministra da Saúde, né, a Tatiana Breyer também, que saiu, assumindo um cargo, né, de ponta dentro do serviço de saúde, é um motivo de orgulho para nós, muito, e porque são enfermeiras, né? E as enfermeiras lideram, as enfermeiras sabem fazer gestão, elas sabem se conectar, elas sabem cuidar, elas são o máximo. Então, assim, deixo vocês com a Cláudia, e muito obrigado pela presença. Tá bom? Obrigada, Joel. Eu cumprimento os que entraram agora, e eu aviso também que eu vou colocar um link aqui para vocês todos registrarem sua presença. Então, vai estar o link aqui do lado. E agora eu vou apresentar as nossas convidadas, nossas líderes inspiradoras. Vou começar pela Fábia. Ela é enfermeira, especialista em saúde da família, em gestão hospitalar e outros serviços de saúde. Também em gestão pública, tem MBA em gestão de pessoas. É mestranda em recursos humanos e gestão do conhecimento. Gestora municipal de saúde da cidade de Cristal, do Rio Grande do Sul. Membro da CIB, do RS e CIT.
diretora do CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, prefeita reeleita do município de Cristal, vice-presidente da FAMURS, uma liderança regional e estadual do municipalismo, representa a Confederação Nacional dos Municípios nas pautas de saúde a nível nacional. Além desse mini currículo, eu gostaria de salientar que em 2019, a Fábia recebeu o troféu dos 10 anos da revista Em Evidência, em homenagem às mulheres. Também em 2017, o título de Mulher Cidadã. Foi secretária de Saúde por mais de 10 anos e em 2018 foi indicada para o Ministério da Saúde. E essa indicação teve bastante apoio do nosso Conselho Federal de Enfermagem. A nossa segunda convidada é a Tatiana Breyer. A Tatiana é enfermeira, formada pela URGS, é especialista em regulação pelo Hospital Sírio-Libanês, gestora pública com experiência em gestão de rede de saúde, experiente em gestão hospitalar e mecanismos de deshospitalização, é servidora pública do quadro do município de Porto Alegre. Entre as atividades desempenhadas na Secretaria Municipal de Saúde, ela teve 4 anos no SAMU e atuação como enfermeira na UTI de trauma do HPS. Além disso, a Tatiana criou a coordenação de atenção do Hospital de Atenção Hospitalar de Porto Alegre, onde atuou como coordenadora adjunta. Foi líder da implantação do projeto City Cancer Challenge em Porto Alegre e a estruturação do Hospital Serra Ana, que foi o primeiro hospital de transição da cidade, além da ampliação do Hospital da Restinga. Atualmente, a Tatiana é diretora-geral do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre desde outubro de 2019. Ela é a primeira enfermeira a comandar o HPS e a segunda mulher à frente da instituição após 75 anos dessa casa de saúde. E, dentro do HPS, ela tem inúmeros desafios, né, que passam por reestruturações visíveis e invisíveis aos nossos olhos. Então, para começar a fala, vocês têm de 20 a 30 minutos, Fábio e Tatiana, e eu gostaria de saber quem gostaria de começar, quem quer começar essa fala. Microfone, Tatiana. A prefeita, que tem horário depois e tem outra live, pode começar primeiro, vai ser ótimo, Vila. Eu ia abrir meu microfone para dizer que eu estava louca para te ouvir, Tatiana. Hoje eu mandei uma mensagenzinha para ela e quero agradecer o convite. Fiquei muito feliz mesmo com o convite, mas fiquei muito feliz também de poder conhecer a Tatiana, que eu estou desde o ano passado, quando o prefeito falou, disse, tem uma notícia boa para te dar, vai ter uma colega enfermeira, diretora do HPS, eu falei, nossa, não acredito, que bacana, que legal, não acredito, me belisca, fiz um fiasco, assim, mas estava sempre com essa pendência para te localizar e pedi para o Joel me manda o contato da Tatiana, e acho que as mulheres que enfrentam os desafios aí na gestão precisam se aproximar, porque não é fácil, né? É bem difícil. Mas tá bem, eu posso iniciar, então, devo ser a mais velha mesmo, então... acho que não, hein, Fábio? Devo ser. Bem, eu vou aproveitar e vou cumprimentar o Daniel, aí, presidente do Corém também, que entrou na sala, agradecer a todos que estão participando conosco, fico muito feliz, assim, de poder participar de uma atividade da BEM, eu tenho muito respeito por essa instituição e acho que nós temos muito que crescer no empoderamento da nossa profissão, né? Eu não preparei nada, eu quero realmente poder falar dos desafios e poder passar para vocês um pouquinho das dificuldades que nós temos, assim, na vivência, no dia a dia, mas também dizer das facilidades que se tem justamente por ser um profissional de enfermagem. Hoje, quando eu pensava, levantei de manhã e pensava nas coisas que eu tinha para fazer, eu lembrei dessa live, né, e lembrei com muito carinho, assim, eu vou dizer de novo, estou muito agradecida pelo convite, e
e pensei assim, eu não posso esquecer de dizer o motivo, né, que eu virei enfermeira. Alguns anos atrás, eu diria que o grande motivo que eu virei enfermeira era porque eu queria, de fato, cuidar dos outros. Mas faz um tempo que eu me dei conta que eu sou enfermeira porque eu quero mudar o mundo. E eu realmente encontrei na enfermagem vários motivos que me fazem ter muito orgulho dessa profissão. O primeiro deles é porque em algum momento, em algum lugar, nós já decidimos que íamos trabalhar muito e que sabíamos quanto que iríamos ganhar e que tudo bem, eu vou ser feliz fazendo isso. Isso me dá muito orgulho, porque eu trabalho direto com vários profissionais da área da saúde, assim como todos vocês, e nós realmente encontramos muitas profissões que militam a favor do adoecimento, porque ganham em torno disso. Então, eles ganham porque a pessoa tem que fazer cirurgia, porque a pessoa tem que tomar medicamento, porque a pessoa tem que fazer fisioterapia, e eles todos ganham por produção. Nós fomos assalariados na nossa maioria, e agora talvez, né, nós tenhamos uma mudança aí do perfil, com vários profissionais empreendendo na enfermagem. Eu tenho tido também muita felicidade de ver isso, com consultórios abertos, enfim. Mas nós somos profissionais assalariados, e por conta disso, nós sabemos que íamos viver de um salário e que teríamos que trabalhar muito, porque participamos com muita frequência de um nível muito mais elevado de vivência dos nossos colegas. Então, se tu está numa sala de cirurgia e tu está ali auxiliando a sala, né? E o enfermeiro, e está vendo o anestesista e o cardiologista que está operando falar, eles estão falando da viagem da Europa. E nós precisamos ralar muito para conseguir fazer isso, né? Então, eu sempre digo, né, o pessoal, quando eu fiz o meu teste vocacional, disse que eu tinha uma veia para política. Só que, quando eu fiz o teste vocacional, eu falei, cara, essa pessoa é surtada, eu quero cuidar das pessoas, eu não tenho nada a ver com a política. Mas ele estava muito certo, porque, realmente, hoje, quando eu olho para a nossa profissão, eu penso que todos nós precisamos entender o quanto que temos que nos dedicar para falar sobre a categoria. Eu tenho dito que não é feio falar sobre corporativismo. Nós precisamos falar sobre isso, porque a nossa profissão ela precisa assumir uma postura diferente, porque aí nós vamos conseguir dar para os nossos colegas, todos os grandes líderes, se conseguirmos assumir uma postura de dizer não se fazer advogados, eu quero ser diretor-geral do hospital, sim, eu quero sair dessa conversa técnica e quero fazer uma outra coisa que eu também aprendi na academia a fazer, que é gestão. E foi isso que eu decidi um dia na minha vida. Eu era enfermeira assistencial, técnica, apaixonada pelo que eu fazia, apaixonada. Hoje me chamaram para funcionar, foi uma moça, nós temos um protocolo de vitamina D aqui no município, e nós estávamos fazendo a coleta da vitamina D dos nossos colegas da prefeitura, e a menina que foi lá fazer a coleta, ela não conseguiu coletar, e me chamaram, e eu fui lá e consegui coletar. Que alegria, que alegria, que alegria. Só não foi perfeito porque eu estava sem meu jaleco, mas foi maravilhoso. Porque a gente sente saudade quando tu faz aquilo que tu ama. Mas as pessoas não fecham o microfone. Mas nós precisamos tomar a decisão de sair da parte só assistencial. Não estou dizendo que não é importante, é o que a gente sabe fazer de melhor. Mas quando eu decidi sair da assistência e assumir a gestão, foi porque, talvez muitos de vocês já tenham me ouvido contar essa história, foi porque o meu irmão sofreu um acidente e a gestão de saúde aqui do meu município acabou que, assim, era muito simplista e ele acabou fazendo um edema cerebral grave e ele ficou um sequelado grave e até hoje a minha mãe vive em torno de cuidar do meu irmão.
Hoje eu tenho muito orgulho de dizer que várias pessoas aqui em Cristal já tiveram acidentes piores do que o do meu irmão, e estão ótimos, estão ótimos. E isso me deixa feliz, porque isso é fazer a gestão de um serviço. Então, não adianta nós querermos ser sempre os enfermeiros assistenciais, pagando um preço da má gestão da saúde. Eu tenho certeza, eu não tenho medo de dizer, vocês vão dizer que é muito arrogante o que eu vou falar, mas eu tenho certeza de que se eu fosse ministra da saúde, algumas coisas eu teria feito diferente. Eu fiz esse exercício várias vezes quando eu vi aquela disputa de beleza do Mandetta, de não sei o que e tal. Gente, quem não sabe que a economia está diretamente relacionada ao nosso processo de adoecimento? Quem não sabe disso, que as pessoas adoecem quando não conseguem pagar as contas? Nós sabemos, nós que vivemos o mundo real. E teve um outro dia que, quando eu cansei de ver as pessoas do meu município analfabetas, cansei de ver que o secretário de Agricultura não entendia o que era política transversal, eu cansei de ver que eu não conseguia fazer saúde, porque as pessoas da Secretaria de Educação não entendiam que nós tínhamos que trabalhar políticas públicas transversais. Eu decidi que eu queria ser prefeita, porque hoje, eu quero rapidamente contar uma história que a minha filha passou. Minha filha faz engenharia florestal na Universidade Federal de Santa Maria, e ela passou por a primeira aula de economia, e o professor abriu o site do IBGE, sem saber quem ela era, coitadinha, e ela disse assim, vamos ver aí um município para a gente ver os dados, ver tudo que o IBGE mostra. E aí ele olhou para ela que estava sentada, porque ela, uma mãe CDF, ensinou os filhos a sentar na frente da sala, e ela sentadinha bem na frente do professor, o professor perguntou, tu é de onde? E ela disse, do Cristal. E ele abriu o Cristal lá, e felizmente ele disse assim, nossa, mas o que é isso? Olha esses indicadores, olha que bacana, menos de 2% de analfabetos, isso está muito bom, isso é padrão europeu. E aí começaram a rir dela e disseram que a mãe dela é prefeita. E o que o professor disse? Só podia ser uma mulher. Porque realmente fazer isso é do coração de uma enfermeira. Fazer aquilo, fazer a receita do bolo de cuidar das pessoas. No meu primeiro mandato, eu passei na prova do voto de novo, sem fazer 1 centímetro de calçamento. E agora que eu estou calçando rua, pavimentando rua, que eu me dou conta do impacto disso. Porque verdadeiramente isso aparece. Meu pai me dizia, Fábia, para de fazer educação, para de fazer esgoto, para de fazer saúde, porque isso não vai te dar reeleição, é muito difícil de te defender. E nós precisamos ocupar espaços de poder, porque nós faremos bem, não para nós, não só para a enfermagem, nós faremos bem para as pessoas, para a sociedade, porque a nossa profissão é uma profissão de trabalho, é uma profissão de enxergar o ser humano, é uma profissão de... A gente não tem frescura. E nós temos vários enfermeiros no estado que estão fazendo muito bem para os seus municípios. E eu quero falar uma enfermeira que, infelizmente, não é do meu partido, porque eu tenho dito isso, que a enfermagem ela tem que ser pluripartidária para a gente conseguir atingir todos os nossos objetivos. Nós temos que olhar por todos, ter todos os partidos inseridos. E a enfermeira Jaqueline, a Jaque é uma enfermeira lá de Santo Ângelo. A Jaque é fantástica, é formidável nas várias coisas que ela já tem feito, e ela é uma vereadora. E ela é uma vereadora enfermeira. Ela realmente, quando começou a pandemia, ela colocou o jaleco dela, ela voltou a trabalhar porque ela entendeu que era importante. Então, nós temos muitas pessoas que estão, através de cargos de poder de decisão, deixando de se fazer rogados e dizendo, eu quero estar lá na decisão. Eu percebo que ultrapassar essa linha tênue, ela é muito desafiadora, porque nós vemos por anos com essa coisa de que nós temos que trabalhar por amor, trabalhar por doação,
nós temos essa coisa forte da minoria. Se nós pararmos para pensar, quem faz enfermagem? Eu tenho um curso de liderança para enfermeiros que eu falo isso, assim, nossos pais não nos tiraram de casa, não eram os nossos fazendeiros, nossos pais não eram os fazendeiros que nos tiravam de casa para voltar doutores. Quando nós estudamos, quem saía de casa algumas décadas atrás para estudar tinha que voltar engenheiro, advogado, doutor de alguma coisa. Voltar enfermeiro era pejorativo. E nossa profissão é uma profissão que precisa vencer isso. Porque por mais que nós tenhamos muitas minorias, e, por exemplo, nós temos muitos profissionais técnicos de enfermagem que estudam para ser enfermeiros e ganhar um pouco mais, mas criando uma condição como se o técnico de enfermagem não tivesse que ter a valorização, porque a nossa categoria é uma categoria de grupo, é uma categoria que tem que estar inserido todo mundo junto. E nós nos convencemos que temos que nos contentar. A minha sobrinha, gente, ela é enfermeira obstetra. Uma enfermeira que eu digo que ela é o melhoramento genético da raça. Ela me dá muito orgulho. Ela trabalha no hospital que ela queria, o hospital que ela postulou trabalhar. Ela tem na carteira dela enfermeira obstétrica, ela tem um salário bacana e ela não tem um lugar para descansar. A sala que ela tinha que descansar, para ela deixar para o técnico descansar, ela descansa no carro dela. E eu estou falando de uma coisa simples. E aí a Tatiana vai falar depois e ela vai confirmar o quanto que é difícil a gente conseguir oportunizar isso para a enfermagem. É um desafio, mesmo nós sendo enfermeiros. Eu dei uma gratificação aqui para todo mundo que estava trabalhando no Covid, mas para mim conseguir realizar isso, eu tive que igualar todo mundo. Inclusive o pessoal da higienização. Eu não estou dizendo que eles não mereçam. Claro que eles mereçam. Mas nós estamos... O quarto do médico aqui, mesmo eu tendo sido secretária de saúde 12 anos, ter sido prefeita 8, são 20 anos aqui no município, o quarto tem ar-condicionado e tem televisão e tem uma cama box. O quarto da enfermagem ainda é o beliche, porque eles não têm um quarto grande o suficiente para não dormir no beliche. Tem o ar-condicionado, mas ainda não deu para botar televisão, porque tem um baita preconceito de botar televisão para o pessoal da enfermagem. Eles têm que assistir a televisão ali na salinha. Vocês entendem isso? Nós temos muito a vencer, nós temos muito que nos unir. Sabe o que o presidente do meu partido diz? Nós temos várias candidaturas a vereadores que eu estou acompanhando. Eu e o Daniel, nós falamos muito sobre isso. E o meu presidente do partido disse assim, Fábia, a gente não acredita muito na enfermagem, porque tem que sempre associar a enfermagem a outra coisa, porque tu vai te decepcionar tanto. E eu digo para ele, eu não vou me decepcionar, quem vai se decepcionar, quem vai se surpreender é tu, porque nós precisamos verdadeiramente sair dessa zona de conforto que a gente tem, e até na academia, nós precisamos, porque, gente, assim, ó, fazer o que a gente faz é muito desafiador, a gente precisa de proteção. Eu fui atacada no fake news só porque eu era a liderança mais forte da minha região. Eles me atacaram porque se conseguissem me destruir aqui no meu município pequenininho, seria mais fácil ganhar a eleição em Camaquã, em São Lourenço, em Amaral Ferrador e em Dom Feliciano, que são municípios na volta. Eu fui atacada 4 meses. Nós fizemos, eu consegui... Por que foi 4 meses? Porque era bem o período da pandemia onde o judiciário estava parado. Eu consegui derrubar a página, porque era tudo mentira. Mas a política, o desejo, os ciúmes, a inveja, é a mesma coisa que cada um de vocês passam nas suas coordenações de curso, quando estão postulando algum cargo na reitoria, já que a gente está falando com pessoas da academia aqui. E agora, na eleição da UFPEL, o reitor da UFPEL, que é educador físico, me pediu apoio para a chapa dele. O que eu perguntei para ele? Tem algum outro enfermeiro
e eu já sabia que tinha, né? Ele disse, tá lá na chapa 4, mas eles não têm chance. Eu disse, bom, então se vocês têm tanta chance assim, eu vou te dizer o seguinte, se vocês forem para o segundo turno e eles não, eu vou te apoiar. Por hora, eu vou apoiar uma enfermeira. E eu usei toda o meu trabalho, toda a minha força de fala, e fui lá e fiz um vídeo para minha colega enfermeira, que concorria lá a vice-reitora. E tanto foi bom a minha participação, que no domingo, o reitor atual, que quer eleger a chapa de sucessão, ele me chamou e disse, agora, Fábia, tu não precisa mais lá pedir voto para Michele, tu pede para nós agora, pode ser? Aí eu falei, bom, então quer dizer que o meu vídeo repercutiu? Não, repercutiu na universidade, a gente precisa do teu apoio. Mas nós precisamos aprender a nos achar, nós precisamos nos somar, até porque nós também temos uma profissão de muitas mulheres. E quando eu vou nesses eventos do COFEM, eu sempre olho assim, fico pensando, como é difícil ser mulher. A nossa profissão é uma profissão de muitas mulheres e os presidentes dos Coréns, de uma forma geral, são homens. É impressionante isso. O presidente do COFEM é um homem. E nós já ocupamos, mas tudo bem, eu acho que faz bem para a profissão ter homens. Acho que soma, acho que ajuda, e inclusive acho que tem muita dificuldade nossa, que é por conta de não sermos muitas mulheres. Mas, mesmo os professores serem muitas mulheres, eles já conseguiram muitas coisas na categoria que nós ainda não conseguimos avançar. E nós precisamos nos contaminar pelo desafio de fazer a diferença. Fábia, Oi. 3 minutos. Tá, ótimo, obrigado, porque se tu deixa. Eu estou indo quinta-feira para Cuiabá. Eu vou ficar quinta, sexta, sábado e domingo em Cuiabá. Eu vou participar de uma coisa que eu tenho muito orgulho e muita inveja. Eu queria muito que a gente pudesse fazer isso aqui no Rio Grande do Sul. Por conta dessa indicação que eu recebi em 2018, que foi uma indicação que veio do movimento municipalista da saúde, né? Uma indicação para... Tive meu nome nessa lista para ser ministra da saúde. Eu percebi claramente que a enfermagem do Brasil tem sede por uma grande liderança, uma liderança que lhes represente, de fato, com postura, com atitude, que tenha protagonismo, né? E eu fui muitas vezes em vários estados, desde então, participar dando palestra em hospitais privados, em instituições, nos Coréns, em vários estados. E eu estou indo para o Mato Grosso, vou ficar, então, 4 dias lá, acompanhando candidaturas de prefeitos e vices e vereadores do estado do Mato Grosso, porque o Corém, não se articulando via Corém, mas pelas suas lideranças, criou algo paralelo ali, conseguiu juntar a mídia e está fazendo uma grande apresentação das suas candidaturas para o estado todo. É lindo isso, é lindo. Pluripartidário, apresentando, e eu tive a honra de ter sido escolhida para fazer a interlocução da apresentação dessas pessoas para a mídia do Mato Grosso. E eu estou indo lá e vou fazer isso com muito orgulho, porque eu espero que nós tenhamos uma bancada federal, porque aí muitas coisas nós vamos conseguir resolver. Primeiro que nós teremos respeito a nível nacional. A nossa profissão passará a ter respeito, porque a Tatiana vai falar também. Tu ocupar um espaço de poder é a mesma coisa que trabalhar na engenharia da política, porque a Tatiana também vive de política. Ela vive de política. Talvez não a mesma política partidária que eu viva, mas no espaço dela tem política, porque a política está inserida em todos os espaços. Só que nós nunca nos empoderamos dos espaços que deliberam as nossas vidas. Por isso que eu resolvi entrar na política, porque aqui não adiantava fazer saúde de um jeito
que quando eu realmente via que poderia ser feita de outro jeito, eu não conseguia ter o empoderamento. Gente, eu fui secretária de saúde 12 anos, eu só consegui colocar ESF no meu município quando eu fui prefeita. É uma coisa impressionante, eu fui prefeita de 2 médicos, fui secretária de saúde de 2 médicos, e eles não conseguiam correr riscos jurídicos para colocar a estratégia de saúde no formato como tinha que ser, com evidência clínica, com território de saúde, fazendo realmente uma avaliação das equipes através de indicadores de saúde, muito do que o Ministério já colocou agora com a portaria 3222. Eu vou encerrar, vou encerrar então dizendo que eu vou realmente desejar que a gente possa nos aproximar verdadeiramente, para que a gente possa se fortalecer e todo mundo passar para esse grupo jovem que vem nas formações, na academia, a importância da gente ocupar cada vez mais espaços como a Tatiana está ocupando e como muitos de cada um de nós aí, com verdadeira postura, com verdadeiro pensamento, mas dizendo que é enfermeiro. Eu realmente não acredito em alguém que assuma um espaço de poder e que não bote o ENF na frente. Eu tenho enfermeiro na frente do meu carimbo de prefeita, no meu cartão de visita, eu tenho enfermeiro, eu faço questão que em todas as cerimônias que eu vou, não importa quais sejam, o protocolo me apresenta como enfermeira, prefeita Fábia Richter, vice-presidente da FAMURS, o que quer que eu seja por aí. Obrigada. Obrigada, Fábia. Como é importante, olha, as pessoas aplaudindo a tua fala aqui, e como é importante que nós ocupemos espaços de poder, né? Como você disse, as relações políticas, essa interlocução política é fundamental para galgar espaços, galgar melhores condições e ocupar esses espaços que também são nossos, até por uma postura cidadã. Então, pela representatividade que a categoria precisa ter nas mais diferentes esferas. Não me alongando mais, eu chamo a Tatiana para a sua fala. Tatiana, tu tens de 20 a 30 minutos para falar. Após a sua fala, a gente abre só uns minutinhos para as questões do nosso público que está aqui no chat bombando, né? Está muito, muito boa a participação dos nossos. E eu percebi que eu tenho uma prof na sala. A Rose aí foi minha prof. Que legal, que bacana. Temos várias, Fábia. Se eu votasse em Cristal, eu votava em ti, mas eu não voto. Eu voto aqui em Porto Alegre. Tu vai ter oportunidade de votar em mim, tu vai ver só. Opa! Agora gostei! Muito orgulho de estar assistindo aqui, Fábia. Um espetáculo. Então, assim, em tua homenagem, eu vou mostrar o meu cartão de visita. Né? Eu coloquei ali, eu inventei esse nome, enfermeira executiva. Não inventei, né? Isso já existe, mas, assim, acho que a gente tem, sim, que ocupar esses espaços. Eu sou a Tatiana, enfermeira Tatiana, como eles me chamam aqui, mas enfermeira, não vem com essa conversa. A gente está aqui e a gente quer trabalhar sério. Eu tenho 46 anos, sou mãe da Carolina, que é o meu maior orgulho, sem dúvida, minha filha, e acho que um pouco da minha trajetória tem a ver com isso, porque, às vezes, quando a gente se forma muito cedo, e eu vejo ali a Elisa com um bebezinho no colo, né, e cuidando e fazendo esse trabalho que é maravilhoso, que é ser mãe. Então, eu acho que a gente assume esse papel e a gente cumpre tão bem isso, mas em algum momento a gente começa a se questionar e começa a pensar, mas e a minha carreira? Como é que eu vou ficar? O que eu vou fazer? Então, por um tempo, eu fui muito dedicada às questões da minha família, mas sempre trabalhei muito, né? Então, eu trabalhei no SAMU, adorava fazer resgate, era uma aventura. Depois, eu vim para dentro desse hospital, onde eu fiz assistência na terapia intensiva do paciente politraumatizado.
foi lindo, assim, porque eu vi o paciente na sua plenitude, eu sabia como é que ele tinha sido atendido na cena, depois como ele chegava no hospital, como ele era visto na sala de politraumatizados, e ele chegava para mim. Então, eu tinha convicção de que aquilo que eu estava fazendo fazia sentido. O trabalho no SAMU, eu acho que foi a coisa mais revolucionária que aconteceu na minha vida. Porque a gente vai lá, Fábia, onde ninguém vai. A gente vai lá e resgata as pessoas de uma situação de muita dificuldade. Quando ninguém chega, quando a saúde pública não chega, quando o médico de saúde da família não consegue gerenciar aquela situação de tão caótica em função das dificuldades assistenciais que as pessoas têm, que são inúmeras. Então, eu fiz esse trabalho por alguns anos. E eu disse, mas eu quero fazer outra coisa, eu quero mais, né? E aí eu acho que tem uma coisa que foi para mim fantástica, que esses dias eu estava lendo uma frase do Hemingway, que diz assim, importa quem está nas fronteiras contigo, mais do que a própria guerra. Porque foi ali que eu descobri grandes parceiros que estão comigo até hoje, né? Eu fiz grandes amigos, e hoje eu tenho aqui comigo uma outra enfermeira que também é top, assim, que é uma pessoa determinada, que é a Gladys Jung, que minha parceira há muitos anos, então a gente está junto nessa, né? E quando eu vim para cá, eu disse, vou ter que trazer alguém que possa me assessorar de uma maneira competente, e a gente fez diferença aqui. Então, fui para a gestão e a gente começou a trabalhar junto lá em 2013, e nós começamos a fazer me inserir no processo de regulação, né, que é era uma coisa totalmente diferente, que as pessoas não conheciam direito, nem eu, aprendi horrores, mas o tempo todo com esse pensamento, assim, que eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Então, minha filha estava grandinha, o meu casamento estava estável, e eu estava tipo, agora é a hora de eu investir nisso. Fiz 2 especializações, e a partir disso, então, a minha carreira ascendeu muito, muito rápido. E fiz vários trabalhos interessantes, e aí, ano passado, eu estava fazendo, a gente tinha construído o modelo do Hospital Santa Ana, que é uma coisa totalmente inovadora na cidade, tenho muito orgulho disso. Foi um trabalho em equipe, feito em parceria com o hospital, com a AESC, que é a mantenedora do Hospital Mãe de Deus aqui. E nessa trajetória, a gente conseguiu organizar, então, o que o paciente realmente precisava. E aí eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente aprende na faculdade. Então, eu vejo aí as nossas professoras, que hoje estão dando aula ou não, e que já foram minhas professoras, a Margarita está aí, eu vi a Dagmar, né, e foi com elas que eu aprendi isso. Então, da gente colocar o paciente no centro da coisa. Então, quando a gente faz as coisas para tentar melhorar a vida de quem precisa, é aquilo que a Flávia falou, a gente pensa, sim, na educação, a gente pensa que tem que ter uma atenção primária forte, a gente pensa que tem que ter gestão de rede, porque o paciente não conhece os caminhos e eles, às vezes, aprendem sozinhos, com muita dificuldade. Então, a gente começa a mudar. E aí eu me dei conta, digo, mas quando eu era enfermeira de unidade, eu cuidava de 12. Agora eu cuido de milhares de pessoas, porque uma coisa que eu resolva e que melhore a vida para as pessoas vai repercutir na vida de muita gente, não só daqueles pacientes que eu estava cuidando. Então, isso era a minha maior motivação para fazer o trabalho que eu estava fazendo. E aí entrei num projeto novo, porque aí tudo que é tem que fazer tem que implantar tal coisa. Chama a Tatiana. Aí lá fui eu fazer esse negócio do câncer, que foi para mim também, nossa, foi lindo, porque a gente viu como que o paciente caminha dentro da rede e quais são as maiores dificuldades. E quem tem câncer tem pressa e não pode esperar, né? Ninguém pode, mas assim, a nossa mortalidade, ela é enorme.
Porto Alegre tem uma mortalidade absurda e tem centros maravilhosos. Então, onde é que emperra? O que está faltando? Aí mapeamos toda a rede, então foi um trabalho lindo. E aí voltei de um workshop que eu tinha feito, e o secretário me chamou e disse, eu disse, contando, toda feliz, nós vamos fazer isso, vamos montar um ambulatório disso, vamos não sei o que. Ele disse, é que eu queria te pedir uma coisa. Eu digo, tá, pode pedir. Se eu queria que tu fosse assumir o HPS, e eu, como é que é? Daí ele disse, não, é porque a gente precisa, tem umas situações que a gente precisa resolver, o hospital precisa decolar, e eu disse, tá, eu vou, sem pensar muito, porque eu disse, eu vou, porque eu vou ser a primeira enfermeira a fazer isso, e eu vou inspirar outras a fazerem, e eu vou ocupar esse espaço, porque esse espaço é nosso. Então, eu não tive dúvida, assim, do aceite do convite, eu fiquei muito lisonjeada, porque realmente são 76 anos, e sempre foram profissionais da área médica, e sempre homens, até a doutora Elizabeth Colares, que quebrou esse paradigma. Até tem uma foto aqui que depois eu quero mostrar para vocês, porque é tão chocante quando a gente se dá conta disso. E não é uma fala feminista ou de categoria, mas é uma fala de quem trabalha, né? Então, eu tenho absoluta convicção de que o que a gente está fazendo aqui, eu e a minha equipe, é um trabalho revolucionário. Nós implantamos indicadores, que é um hospital de trauma, né? Implantamos coisas que esse hospital nunca tinha visto. Mas não tem problema. E a gente cria a cultura. E a gente fez coisas que eu tenho absoluta certeza que vão ficar. E aí, acho que um pouco dessa questão política, ela se insere nesse momento, né? Porque somos todos políticos, né? E temos que ser, né? Não é porque é momento de eleição ou não, mas é porque se a gente não fizer parte da história e não fizer o nosso movimento, ele se acaba, ele finda, né? Então, se eu não fizer projetos consistentes que tenham condições de serem suprapartidários e coloquem esse hospital no lugar que ele ocupa, que ele merece e que ele recebe o carinho de todas as pessoas do estado do Rio Grande do Sul, porque é uma referência, eu vou fazer um trabalho que não vai ter resultado. Então, eu preciso construir coisas consistentes, fortes, articuladas. Então, a questão toda da cena política, ela está aí, ela faz parte da nossa vida, mas mais que isso, assim, a gente precisa encarar cada espaço que a gente ocupa, seja na nossa liderança do nosso time, seja na gestão das pessoas com quem a gente trabalha, ou nas clínicas, nos lugares onde a gente assiste os pacientes. Nós somos seres de transformação, eu acredito demais nisso. Então, eu vejo meus colegas aqui e vou dizer para vocês que uma das coisas mais difíceis para mim é ter que tomar decisões que, às vezes, não são tão bem aceitas em função das dificuldades que a gente tem para fazer gestão de pessoas, né? Muitas vezes a gente acaba tendo necessidades e eu sou servidora pública, né, e tem uma série de direitos e coisas que a gente conquistou ao longo dos anos que não tem a cara moderna que a gente gostaria de dar para esse hospital. Mas, infelizmente, tem coisas que a gente tem que decidir que não são tão simpáticas. Então, eu acho que essa é a minha maior dificuldade, assim, porque eu vejo o quanto a gente gostaria de fazer coisas e às vezes não consegue colocar as coisas na velocidade que a gente quer, né? E aí, imagina assim, dentro de um hospital que é um microcosmos, tudo às vezes parece que trava, né? Aí tu quer, vamos fazer uma reforma, né? Tô com aqui um telhado, para você contar essa história, porque acho que é interessante. Estamos com um telhado, o Joel está me ouvindo e sabe que é verdade, que chovia dentro da UTI de Queimados, que é uma UTI que tem aqui no 5º andar. Quantas vezes, começou a chover, nós ia lá, separava os pacientes para não chover em cima, e era uma confusão. Então, agora nós estamos com o dinheiro do telhado,
para fazer a reforma e tivemos um impedimento legal pela modalidade do negócio que foi feito. Então, assim, não faz o menor sentido, porque não nos parece que é o paciente que importa. Quando a gente começa a olhar para isso, parece que as pessoas estão agarradas na burocracia e nas dificuldades. Então, assim, se tem uma dificuldade, a gente vai lá e faz. Eu costumo dizer isso. É difícil? Me dá porque eu vou fazer. Então, todos os dias são milhares de demandas, né? Hoje eu tentei falar com a Fábia várias vezes, mas a gente tem uma reunião coladinha na outra e eu não consigo, às vezes, né, dar conta de tudo que a gente tem para fazer. Mas, enfim, a trajetória é essa. Eu acho que a gente faz assistência para aprender e para colocar em prática o conhecimento que a gente tem na faculdade, mas quando a gente vai para a gestão, a gente consolida tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, eu sei que tem vários professores aí, eu acho que é um movimento que precisa acontecer dentro das universidades, de trazer experiências de gestão mais robustas. Então, assim, não é fazer gestão de escala ou fazer gestão de... Não, vamos olhar um pouquinho mais para cima, para onde as decisões são tomadas, porque é lá que a gente tem que estar. É lá que nós temos que construir a nossa trajetória para esse fim. Acho que durante muito tempo, e acho que ainda é assim, eu, quando escolhi ser enfermeira, o meu pai disse assim, eu acho que tu devia fazer enfermagem. E eu disse, mas por quê? Ele disse, porque nunca vai te faltar trabalho. E eu disse, é verdade, né? E aí, mas mais que isso, assim, eu queria também, acho que um pouco do que a Fábia disse, assim, eu queria fazer diferença na vida das pessoas, e era assim que eu achava que tinha que ser. Sempre fui uma aluna, como eu diria isso, um pouco destemida, porque teve uma reforma de professora Maria Henriqueta, não sei se ela está aí, talvez ela tenha entrado, mas ela era presidente da Congrade, e eu dizia, não, nós não vamos fazer essa mudança de currículo, fui líder de movimento, e não sei o quê, nada assim partidário, mas sempre reivindicando em defesa dos outros, né? E a minha mãe dizia, tu já vai te meter de novo nessa coisa. Eu digo, mas deixa, porque eu estou fazendo porque ninguém faz, então eu vou lá me meter quero fazer, porque eu sei que eu posso, e eu tenho apoio, e as pessoas vão me ajudar. E aí sempre dava certo. Então, tinha desde a faculdade essa questão da liderança e de se sentir, assim, um pouco destemida em relação a isso. Mas aí, quando a gente vai para o hospital, a gente vira o coletivo, né? E muitas vezes a gente nem se apresenta para o paciente. A gente vai lá, atende anonimamente, né? Só que a enfermeira é aquela de jaleco azul. Quem é, não se sabe. Mas é preciso que a gente comece a se apresentar e dizer assim, eu sou a enfermeira fulana, eu vim aqui fazer o seu curativo, eu quero saber como é que o senhor está. E a gente começar a identificar, a individualizar o nosso trabalho. É diferente quando a gente fala com um cirurgião ou quando a gente fala com um obstetra. Existe uma individualização daquele cuidado e ela é identificada com aquele profissional. No momento em que a gente começa a usar essa ferramenta, essa maneira de se relacionar com os pacientes, nós também começamos a identificar, que o paciente nos identifique, e ele é a nossa maior razão de existir, né? Então, ensinar isso para os alunos, passar a importância das questões de ocupar os espaços de gestão, que são difíceis, são duros, às vezes a gente não dorme de noite porque tu acorda pensando, será que eu podia ter feito diferente? Mas aí a gente encontra grandes parceiros, né? E eu acho que nós somos seres múltiplos, então a gente consegue se relacionar bem com todo mundo, né? A gente faz articulação com a equipe médica, com a Nutri, com a residência multiprofissional, com os professores que andam por aqui, com os residentes.
é sempre muito legal e a gente sempre agrega muita coisa para quem está trabalhando e assistindo os pacientes. Então, assim, nossa experiência aqui, ela é bastante exitosa. Não sabemos o que vai acontecer, temos uma eleição pela frente, né? Tem muita disputa e esse cargo, e aí, assim, esse cargo, ele sempre foi muito político, esse cargo que eu ocupo. Então, se há muitos anos atrás se escolhia primeiro o diretor do HPS e depois o secretário de saúde, havia uma inversão nisso, né? O que a gente sabe é que sim, que existe uma disputa muito grande e que é um cargo de muita visibilidade, mas eu acho que a gente faz uma gestão qualificada e consegue entregar para as pessoas aquilo que elas precisam. Essa é a nossa maior defesa. Então, eu acho que dentro daquelas capacidades que a gente tem de atender várias demandas, eu acho que a capacidade também de entender os espaços que a gente ocupa, ela é fundamental e a gente tem que ter consciência disso. Por muitos e muitos meses eu recebia coisas bem positivas, assim, né? Que legal, que bom que tu tá aí. Agora deu uma diminuída, porque acho que tá todo mundo dentro da questão da pandemia absorvido com suas coisas, mas eu recebi muito apoio dos colegas, a quem eu sou muito grata. E acho que, assim, dirigir um hospital numa pandemia é para os fortes. Porque ainda que o HPS não seja um hospital de porta aberta para o Covid especificamente, né? Existe toda uma demanda de rede e de organização interna. Quando chegou o primeiro paciente Covid, vocês não têm ideia o que foi, porque nós não estávamos preparados para isso, né? E aí tínhamos EPI, tínhamos tudo. A questão é que, como que nós íamos atender, quem ia entrar, quem não ia entrar? Então, instalamos um gabinete de crise. A equipe multiprofissional foi sensacional, os meus colegas aqui no hospital. A gente estabeleceu regras e criamos um plano de catástrofe que vai servir para o Covid e para qualquer outra coisa, para a Boate Kiss, que já aconteceu e a gente deu retaguarda, para qualquer desabamento, para qualquer situação crítica, porque hoje a gente sabe exatamente onde a gente pode aumentar e onde a gente consegue dar conta disso, né? O Joel era enfermeiro da Traumato e na época desabou o que era aquilo? Acho que era um enferminho que tinha ali em cima na Protásio, desabou uma marquise, e nós de noite plantão, e nós não conseguia passar com as macas, porque naquela época era baile funk, diz a Rosângela, isso aí. Naquela época, os pacientes ficavam num corredor, assim, eu dizia, mas e agora? E agora? Eu dizia, não podemos mais ter isso, porque aquilo nos atrapalhou horrores. Então, assim, a gente ter capacidade de expandir, porque esse hospital, ele é dessa cidade e ele recebe o carinho de todos os porto-alegrenses, de todos os gaúchos, e ele é reconhecido pela capacidade técnica que a gente tem. E a gente quer também demonstrar nossa capacidade de fazer gestão e melhorar os processos aqui dentro. Então, é com muito orgulho e com muita dedicação, muito trabalho, que a gente está conseguindo entregar uma série de coisas. Muito obrigada. Obrigada, Tatiana. De novo, nossos aplausos. E, Tatiana, já gostaria de engatar um pouquinho aqui na tua fala, já que você falou em como gerir um hospital durante uma pandemia, como é que foi para articular, além desse desafio inicial que vocês tiveram, né? Como é que foi fazer a gestão desse hospital com as demandas que nunca cessam, né? As demandas nunca cessam, então foi um adicional. E com certeza houve dificuldades de várias ordens, de recursos humanos, financeiros, não sei se materiais, mas enfim. É assim, eu acho que teve um marco, sabe? Quando eu comecei a escutar esse negócio da doença, lá em Wuhan, eu comecei a ler e tentar descobrir o que estava acontecendo. E na época o Erno, que era nosso secretário de saúde,
ele estava no ministério e a gente tinha uma linha direta, assim, eu digo, o que está acontecendo e agora? E o secretário Pablo também, então estava todo mundo muito ligado nas coisas que estavam acontecendo fora do Brasil. Quando o primeiro caso chega aqui, foi assim, e agora, o que nós vamos fazer, né? Porque uma coisa é o que a gente vê, tá acontecendo lá na Arábia Saudita, tá acontecendo lá no México, enfim, na Rússia, demora para chegar aqui. E a gente viu que não, levou 30 dias, né? Assim, 30, um pouco menos, né? No ano novo, quando aquilo, então, esquentou e que a gente teve as confirmações de que aquilo realmente era uma epidemia, apesar da Organização Mundial de Saúde negar, a gente começou a se mexer, né? A gente começou a se mexer, começou a ver que a gente ia ter que tomar atitudes, e começamos a entender um pouco melhor a doença. Então, a nossa preocupação não era com a mortalidade, sim, era com o adoecimento. Porque eles dizem, nós vamos se lascar, porque assim, já tinha uma situação crítica em relação à leite de terapia intensiva, respirador, equipe treinada, eles, como é que nós vamos fazer? Bom, aí a questão também entrou em jogo um time todo pensante, né, aqui da cidade, que pensou como é que ia ser a estratégia. Muitas cidades começaram a fazer hospitais de campanha, muitas cidades começaram a organizar os seus processos de uma maneira mais localizada, e a gente sabia que a gente era um polo e que as pessoas iam vir para cá. Bom, então, teve toda uma articulação da secretaria que foi sensacional, assim, eu não tenho dúvida que Porto Alegre é a cidade das capitais que menos morreu gente, tá? Per capita, assim, proporcionalmente, né? Então, eu não tenho dúvida que todas as ações que foram feitas em relação a distanciamento social e a aumento da capacidade instalada de leitos de terapia intensiva e leitos de enfermaria para cuidar desses pacientes aconteceu exatamente quando tinha que acontecer. Porque lá, aí voltando um pouco na linha do tempo, né? E aí em janeiro e fevereiro começaram os casos a chegar em São Paulo e a gente começou a ver, digo, tá vindo, e agora, né? E as pessoas, aí a gente tinha um protocolo que era assim, se veio da China, isola. Depois começou, se veio de São Paulo, isola. E aí a gente disse, não, tá muito perto. Nós vamos ter que ter um outro jeito de atender esses pacientes. E aqui nós montamos uma linha de cuidado específica para paciente com síndrome gripal. Em seguida, o nosso secretário, graças a Deus, definiu que a HPS não era a porta de entrada para síndrome gripal, e a gente conseguiu, então, organizar a população com informações de mídia, dizendo, olha, HPS e Cristo, que são hospitais de trauma, não são porta de entrada para a Covid. Isso nos deu um certo alívio. E aí, lá, dia 16 de março, é decretado, então, que a pandemia, ela é comunitária. E aí, nós começamos a monitorar todos os pacientes que chegavam na porta de entrada e tínhamos um monitoramento diário de tudo que entrava. A gente viu uma curva descendente no número de atendimentos até abril, ali, maio, e depois começou a subir de novo. E as pessoas continuaram se acidentando de carro, continuaram sofrendo ferimento por arma branca e arma de fogo, continuaram tendo quedas, né? Aumentou muito as quedas em idosos, porque eles estão em casa sozinhos, muito acidente com criança, então, assim, queimadura, né? Então, a gente acabou tendo algumas coisas específicas que aumentaram nesse período de distanciamento social. Mas nos deu tempo, como rede, para estruturar tudo que a gente precisava. Então, clínicas, Conceição, aumentaram enormemente sua capacidade. A gente construiu um hospital, eu digo porque, assim, eu me sinto muito parte dessa rede que ela é de todos os hospitais, né? Nós somos muito próximos e a gente tem tentado fazer uma coisa bem solidária, assim, de poder compartilhar coisas. Junto com isso, um mecanismo de regulação muito forte. Então, a gente teve, assim, parecia que durante todos esses anos, a gente estava se preparando para isso. Porque foi na virada do sistema em 2018, quando a gente teve a implantação do GERCOM, do gerente a pleno,
que a gente conseguiu dar um pouco mais de conta das demandas das pessoas. E a gente conseguiu organizar esses fluxos. Então, não sei, é Deus, né? Mas, assim, a gente trabalhou muito para chegar aqui. E eu digo para vocês que foi tudo organizado e a gente optou, então, se tinha muitas possibilidades, né? Se construiu um hospital, que é o Hospital Independência, com 62 leitos específicos para o Covid. Né? Agora faz uns 2 meses que abriu a UTI ali. Então, a gente conseguiu organizar a rede, então nos deu esse tempo para a gente conseguir atender as pessoas e não precisar escolher em quem a gente ia botar o respirador ou não. Né? Então, isso foi essa dinâmica, eu acho que essa articulação de rede, a questão da regulação é que fizeram totalmente a diferença para os desfechos que a gente tem hoje aqui na cidade. Hoje a gente já está com uma taxa de ocupação de UTI menor, a gente já vê uma certa estabilização da doença, conseguimos oferecer dados suficientes para que o prefeito tome as medidas necessárias. A gente, o secretário Natan falou hoje na rádio, assim, que a gente, não é a secretaria que diz o que deve abrir ou fechar, a gente tem que dar segurança sanitária para que os comandantes, os executivos tomem as decisões. Então, é muito bom quando a gente tem um secretário que nos oferece subsídios para que a gente tome a decisão correta, de acordo com aquilo que é seguro para as pessoas. Então, essa foi toda a dinâmica, né? E essa dinâmica aconteceu aqui dentro também. Então, a gente teve toda uma estruturação de um plano de catástrofe, que, para nós, ele está muito relacionado às questões de desabamento, de acidente com um avião, por exemplo, mas que tem a ver com a nossa capacidade instalada. Então, isso tudo nos ajudou muito, e isso vai ser um legado que nós vamos deixar para esse hospital. E para a cidade, né? Obrigada, Tatiana. Tanto na tua fala, quanto da Fábia, eu notei, assim, como o que a gente faz no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente tem esses princípios da gestão muito presentes, né? Mesmo sem se dar conta, eventualmente nós falamos de indicadores, de planejamento, de controle desses indicadores, de manejo, bom, qual a decisão que eu vou tomar para o melhor desfecho, né? E uma coisa que me chamou bastante atenção na fala da Fábia, fiquei bem tocada pela fala, foi assim, que enquanto ela estava ocupando o cargo de secretária de saúde, ela não conseguiu implantar a ESF. Foi quando prefeita que ela conseguiu. Então, Fábia, eventualmente, não é só ter os princípios de gestão muito consolidados na nossa formação, embora isso seja importantíssimo para não nos deixar passar por maus lençóis. Mas quando você diz assim que o espaço de poder é importante para os enfermeiros, poderia falar assim alguns minutinhos sobre? Eu vou seguir o gancho da Tatiana, que estava falando do Covid, e vou tentar com a tua pergunta, porque eu fiquei com muita vontade de falar outra parte, né? A Tatiana falou de uma ponta, que é da UTI, do atendimento hospitalar. Quando a gente tem um enfermeiro ocupando o espaço de decisão e ele faz exatamente a mesma coisa que um outro faria, ele não está sendo um enfermeiro prefeito, né? Ou um enfermeiro secretário de saúde. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que aqui no município, nós tivemos, desde o início da pandemia, um óbito cuidado por nós. Nós tivemos 2 óbitos, mas o outro foi uma situação nosocomial. Ele já estava internado e ele pegou no hospital. Cuidado por nós tivemos uma hospitalização e um óbito. Se tivesse, com todos os prefeitos do país tivessem feito a tarefa de casa, de fazer atenção primária bem feita, de cuidar do seu diabético para atender, fazer com que a equipe da atenção primária não deixasse ele ansioso, preso dentro de casa, que faz a pressão subir, que faz o diabetes subir, fazer com que os jovens ficassem estressados, brigando, porque hoje o maior problema de saúde pública do meu município é a depressão e o risco de suicídio do jovem.
né? Então, quando tu é um enfermeiro, Cláudio, ocupando espaço de poder, tu faz a diferença para a vida das pessoas, porque tu toma decisões com base de tudo aquilo que tu sabe, que é trabalhar o todo, olhar o estoque, olhar ponto, sabe? É aquilo que tu aprende no dia a dia, na academia, no teu dia a dia. Só que aí tu traz para uma outra esfera. E eu tive não, nós vamos comprar PCR aqui. Não, mas não vai ter dinheiro sim, eu sou a prefeita, eu estou decidindo onde eu vou investir o dinheiro. E eu não vou patrolar a rua se faltar dinheiro, mas eu vou fazer PCR e vou testar todos os sintomáticos respiratórios do município. Aí o que a gente faz aqui? A gente controla surto. A gente testa o PCR, descobre o positivo, rastreia todo mundo com PCR também, tira todo mundo de circuito, controlou o surto, trata precocemente, porque o tratamento precoce faz diferença sim, e aí a gente vai fazendo com que as pessoas adoeçam devagar e tu consegue controlar todo mundo. Aqui nós usamos enoxaparina, até 120 miligramas de 12 em 12 horas, monitorado em internação hospitalar. O paciente leva o oxímetro, recebe visita domiciliar, a familiar administra o medicamento e nós fizemos exame de laboratório de controle. E nossos pacientes não têm ido para o hospital. Isso é diminuição de custo hospitalar, isso é diminuição de fazer a gestão do dinheiro. E isso, gente, eu vou fazer uma pergunta para a Tatiana que eu anotei aqui. Tatiana, eu quero muito que o prefeito Marques da Cereja, porque ele é meu amigo, mas eu também sou muito amiga da Manuela Dávila, e o meu partido apoia a Juliana Brizola. Então, eu confesso que eu fico sem saber o que dizer, a não ser de que eu gostaria muito de que tu ficasse no teu cargo, e que eu vou usar toda a minha influência política com essas pessoas para que tu permaneça. Porque se nós tivéssemos 1 ou 2 deputados federais vinculados à enfermagem, eles poderiam fazer um tensionamento político para que a Tatiana ficasse no cargo dela, ou que pelo menos tivesse uma outra enfermeira ocupando o cargo dela. Imagina eu ser deputada federal e chegar para ter 15 milhões de emenda parlamentar e de perguntar para a Tatiana, que é enfermeira executiva de um grande hospital, e dizer, Tatiana, eu vou ofertar a maior quantidade de recursos para ti, porque o teu hospital é gestado por uma enfermeira. Eu não vou dar poder para a categoria toda, eu dou poder para toda a categoria. Eu empodero toda a categoria. Eu chego para um hospital e digo assim, eu estou te dando 1,5 milhão, mas não é para ti, é para a enfermagem. Tu pega a categoria e vai conversar com eles o que eles precisam. Ah, mas eu tenho que usar esse dinheiro para comprar um tomógrafo novo. Mas tu vai lá, negocia com eles, porque pelo menos o lugar de descanso deles tu vai ter que melhorar, porque esse dinheiro é da enfermagem. Vocês percebem o quanto que essa decisão política poderia mudar a força que a nossa categoria teria? Vocês conseguem imaginar isso? A gente colocando recursos nas universidades, que a gente fizesse uma estrada, porque eu tenho um município vizinho aqui, que eu já trabalhei como enfermeira assistencial, vocês não sabem o que é trazer um paciente grave, entubado numa estrada que não tem asfalto. Talvez o que realmente a enfermagem precisasse era de fazer o asfalto, mas seria um enfermeiro fazendo para enfermeiro, então possivelmente teria um enfermeiro vereador no futuro. E com isso, nós melhoraríamos a nossa categoria, o empoderamento da nossa categoria, e faríamos muito bem para toda uma população, assim como a Tatiana está fazendo ali. Porque a gente que fica de fora, o trabalho dela já é visto, já é enxergado. E o mais bacana é que ela se identifica como enfermeira. Isso é muito importante, porque quando eu falo para enfermeiros falando disso, eu sempre digo assim, cara, seja um enfermeiro dizendo que é enfermeiro, mas estuda. Eu digo para os enfermeiros obstétricos, na luta da obstetrícia, agora nos enfermeiros da estética, estuda, faz tudo certo, porque aí nós vamos conquistar. Se eu for uma política que me identifico com a enfermagem e eu fizer uma caca, eu estrago. Então, tu estuda muito, tem a atitude, tem a postura, vai para uma reunião empoderada. Eu sou acostumada a ver mulheres assumindo espaços que aí ela chega, fica olhando para a unha na reunião, tipo, não, sabe, tu tem que ir bonita, tu tem que ir bem arrumada, mas tu não tem que ser a patricinha que todo mundo diz que a gente é,
Sabe, eu me vejo muitas vezes me masculinizando nas reuniões. Eu falei, não, só um pouquinho. Eu sou mulher, mas tu não é assim. Eu tive uma situação há bem pouco tempo, que eu estava coordenando uma reunião do Estado pelos municípios, e eu tive que dar um chega-pra-lá no secretário Agostinho, que é o secretário de Estado das Relações Municipais. Eu disse para ele se atirou na cadeira e disse assim, tá, Fábia, fala. Eu falei, pô, como assim? Peraí. Mas aí eu passei meio ali e tal, terminei a reunião, dormi, quando eu me deitei, eu falei, mas aquele cara foi muito desaforado comigo, ele teve uma atitude machista, assim, eu vou ser prefeita por 5 meses mais, e eu não vou deixar passar isso. No outro dia, eu estava na reunião de novo, e, coincidentemente, ele se ausentou, o presidente da FAMUR se ausentou, quem é que teve que coordenar a reunião entre os prefeitos e os secretários que estavam discutindo a reforma tributária? A enfermeira prefeita. Eu estou muito bem, de repente ele entra de sola na reunião. Pá, não sei o quê, papapá, papapá. Eu falei, secretário Agostinho, só um minutinho que eu estou coordenando a reunião, o senhor não se inscreveu no chat, como todo mundo está se inscrevendo. Ah, mas o senhor, ontem o senhor teve uma atitude machista comigo, agora o senhor baixa a sua bola, porque quem está coordenando é uma mulher. É porque o senhor é secretário das Relações Municipais e o senhor tem que saber que tem que ter respeito pelas mulheres políticas, porque toda política é trabalhada a favor disso. Ou o senhor não entrou nessa escola ainda, então o senhor espere. Mas olha, sabe o que ele queria? Dizer que o governador queria falar. Mas deixa estar que eu já tinha mandado uma mensagenzinha para o governador, que é um cavalheiro, dizendo que eu não tinha gostado da atitude do secretário, que ele olhasse o vídeo que tinha ficado gravado da reunião, que ele tinha que regular a lenta do secretário dele. E aí eu disse, inclusive, governador, o senhor olha então a mensagem que eu mandei para o senhor, eu já fiz essa reclamação para o senhor mais cedo, ainda bem que eu já tinha reclamado. E é isso, eu acho que nós temos muito que nos inspirar, sim, temos muito que encontrar as verdadeiras lideranças e nos somar. Foi o que eu disse para a Tatiana. Tatiana, eu estou indo quarta-feira a Porto Alegre, quero te fazer uma visita e fazer uma foto contigo, porque a gente tem que se somar e a gente precisa deixar de se encolher. Ah, entrou uma enfermeira aí que quer ser prefeita, ó. A Diângela, ela é de Turuçu e ela está, assim, organizando, planejando o futuro dela, porque ela quer ser prefeita de Turuçu. E essas carreiras, elas têm que ter um planejamento. A Tatiana falou isso. Toda vez, quando eu me vi com um casamento estável, com meus filhos grandes, eu entendi assim, eu tenho que fazer outra coisa. Isso, e precisa ter planejamento. E para fazer esses enfrentamentos, a gente tem que estudar muito, nada é de graça. Várias vezes, a gente tem que entender que não vai ser querido por todos. Eu anotei isso, Tatiana. Acho que a maior dificuldade que nós da enfermagem temos é de não sermos aceitos por todos. E, gente, sinto dizer, nós não seremos aceitos por todos quando tivermos posição, mas nós iremos ter uma satisfação muito grande pela entrega que temos, pelos resultados que temos, resultados que, de fato, façam a diferença para a vida das pessoas e para os nossos próprios colegas. Então, Fabiana, tem muita gente querendo se mudar para Cristal, né? Mas eu acredito que essas pessoas que tem muitos alunos aqui, eles podem fazer a diferença também em seus municípios, né? Em seus espaços. A Tatiana, inclusive, me parece que quer se mudar para Cristal. Eu quero me mudar para Cristal, mas eu quero te fazer uma proposta, Fábio. Então, assim, quarta, quando tu vem aqui, a gente faz a foto e tal, publica, vamos detonar e tal. Mas, assim, ó, vamos ano que vem para outro posto, né? E aí, assim, tu não te mixa. Não me mexarei, então, eu estou pronta para os desafios. Nós temos outra coisa para ti, tu sabe que tu vai ter todo o nosso apoio e a gente vai fazer um movimento aí que não é de categoria, mas é um movimento cidadão, daquilo que a gente acredita, que a gente sabe que as pessoas precisam. Então, ano que vem, no outro, né, tem eleição. 2022. A gente sabe que esse mandato termina, não sei se tu vai concorrer ou não, mas não importa. Eu já sou reeleita. Azar! Então, assim, eu acho que a gente precisa, assim, de pessoas que nem tu, né? E a gente pode se somar a esse movimento.
Então, meu convite a todos é que a gente faça um grande movimento pela reeleição da Fábia e pela eleição dela como deputada federal daqui 2 anos. E aí vamos para Casa Branca, vamos para qualquer lugar, porque a gente consegue. Eu tenho dito o seguinte, a minha última frase no meu mandato vai ser a seguinte: eu deixo de ser prefeita do Cristal para ser pré-candidata a deputada federal, pela minha profissão, que é enfermagem, e pela região Centro-Sul. Eu vou dizer uma coisa para vocês assim, ó, é muito importante que a gente entenda que nós precisamos consolidar nossa profissão. A Tatiana falou uma coisa, mas é provida de pudor. Eu não tenho medo, a gente não pode ter medo de falar de corporativismo, porque todo mundo já fez isso, gente. Todo mundo já conseguiu ter salário. Os agentes comunitários de saúde conseguiram isso. Como que nós, uma profissão com a representatividade que temos, não conseguimos nos unir para ter um teto, ou ter um piso, nem fala em teto, teto é uma loucura, mas um piso salarial, porque aí a gente tem uma série de colegas nossos que têm que trabalhar em 3 empregos. Eu tenho dito assim, a luta das 30 horas é uma luta que me preocupa muito, porque 30 horas sem piso vai fazer com que tu consegue pagar aí, Tatiana, diminuir, fazer o dimensionamento de pessoal para 30 horas sem contratar mais pessoas. Então, para fechar essa conta, como eu sou gestora, eu tenho orçamento, muitos benefícios eu vou ter que tirar, já que eu não posso diminuir salário. Então, essa é uma conta que, para mim, eu não sei, eu sou muito criticada pela minha postura de contra 30 horas, porque 30 horas é a grande luta da categoria. Mas eu não quero trabalhar 30 horas, eu quero trabalhar 40 e quero ter um salário digno. É isso que eu quero. E é isso que eu acho que todo mundo tinha que ter. Porque agora, quando eu vejo os profissionais de enfermagem trabalhando em 3 empregos, eu fico apavorada, porque não come bem, não dorme bem, não tem uma condição digna para sua família, porque daí ele fica sempre correndo atrás e os filhos pedindo: mãe, onde é que tu tá? Mãe, o que tu tá fazendo? Mãe, tu me dá dinheiro. E aí tu tem que trabalhar mais e vira uma loucura. E é isso que a gente precisa entender, que se nós conseguirmos ter uma bancada de 5 com força e atitude a nível federal, nós mudaremos a história da enfermagem desse país. Nós mudaremos. Bom, se o estado do Rio Grande do Sul eleger Minas, Rio de Janeiro, Mato Grosso, e só mais um, beleza. E a gente já tem mais prospectados por aí. Eu tenho feito minha parte no país todo para falar sobre isso. Já falei demais até. É muito importante nós vermos essas 2 personalidades da enfermagem aqui conosco, e coisas que me chamaram a atenção da Fábia foi cuidar em diferentes aspectos do ponto de vista de gestão, ela estender esse cuidado, né, para a população, e da Tatiana essa capacidade de gestão e ascensão na carreira, que ela pontuou, o paciente como centro do cuidado, que nós somos seres em transformação. E para finalizar essa live, eu gostaria de chamar o Joel para se pronunciar também. Pronunciamento, é muito chique fazer um pronunciamento. Então, agradeço muito assim, a presença das 2 palestrantes, né, tanto a Tatiana quanto a Fábia, que são essas lideranças que a profissão precisa, e é o que nós temos, porque as enfermeiras fazem isso, né? As enfermeiras, quem já foi cuidado por enfermeira, vocês já foram cuidadas por enfermeiras? É aquela pessoa que pega, que conduz, que diz, que traduz as coisas para ti, faz isso. Então, quando tu falas que cuida, que faz gestão, e tu falas que está centrado no paciente, é isso que mobiliza, é isso que nos conecta com essa coisa de cuidar dos outros. Mas cuidar dos outros como as enfermeiras. Hoje eu tenho assim, uma plena consciência dessa sabedoria das enfermeiras. E isso é uma coisa mundial. Vocês vejam assim, a Organização Mundial de Saúde, o Conselho Internacional de Enfermeiras, quando quando determina que esse ano fosse o ano internacional da enfermeira e da parteira. Né? Por quê?
porque são essas pessoas que fazem a saúde nesses países. São quase 2 bilhões de pessoas no mundo que não têm assistência médica, que elas têm, no máximo, as enfermeiras. A África tem países inteiros, tem quase nenhum médico, só enfermeiras, e elas fazem tudo isso. E, além disso, elas são mulheres, e, além de serem mulheres, elas trabalham, elas movimentam a economia. Então, vocês, quando estão lá de executivas bonitas, de casaco, de tailleur, vocês tem tudo isso dentro de vocês. Então, isso me deixa muito feliz. Hoje eu consigo trabalhar na ABEM e na universidade exatamente essa paixão pelo que as enfermeiras conseguem fazer, né? Porque são mulheres, né? E elas, às vezes, não chegam naqueles lugares dos homens, parece assim que o dinheiro ele migra para o outro lado, né? Elas não vão em lugar que tem dinheiro, elas vão em lugar que não tem dinheiro. Mas, assim, vamos evoluir nisso, assim, muito feliz da fala das duas pessoas, né? Atuam em cenários diferentes, né? Vieram de universidades diferentes, trazem consigo a lembrança de seus professores e a caminhada que estiveram dentro da universidade. Lembra o que a Fábia lembrou muito, que é estudar e coisa. Isso é fundamental, né? O nosso saber ainda ele anda junto com o dinheiro, mas saber é poder, né? Não tem as pessoas que sabem, elas conseguem sobreviver um pouco mais, lutar mais. E as enfermeiras têm que ser valorizadas por isso. Nós tem que passar a pandemia, nós temos que continuar com esse gás, continuar sendo vistos desse jeito pela sociedade. Tem que tirar a máscara. Hoje a Globo já está com um programa da máscara, vocês vão olhar, que é uma coisa sensacional, devia ser um mote que as nossas organizações mais poderosas poderiam fazer. Nós, atrás da máscara, quem é que está, né? E vai terminar a pandemia, nós vamos tirar a máscara e aí vamos ficar como? Né? Só desmascarados, e essas 30 horas, né? E esse descanso, esse intervalo, essa hora para estudar, né? Esses 2 empregos, o salário, todas essas coisas, né? Como é que vamos ficar com isso? Então, assim, eu vou passar a Fábia e Tatiana, muito obrigado por essa aula, né? É uma aula que quando a gente fala, assim, da experiência, da vivência dando uma aula. Muito obrigado por vocês e passo para a Cláudia, então, para ela poder estar encerrando para nós. Assim. Eu gostaria de agradecer a Tatiana e a Fábia, que abrilhantaram a nossa live e nos colocaram realmente na reflexão sobre os nossos espaços, sobre a nossa capacidade, sobre a nossa representatividade e o nosso poder. Né? Nós temos essa capacidade, nós temos como tomar esses espaços e fazer muito bem o nosso papel. Quero agradecer a todos os presentes. Não teremos como abrir para perguntas, mas acredito que tudo já esteve... Mas eu preciso dizer que eu já desfiz o meu compromisso, só o das 8 agora. Eu já, quando começou a engrenar o negócio, eu chamei aqui a minha filha e falei, ei, tu desmarca lá, porque eu vou ficar aqui. Eu já tinha avisado. O pessoal me segue aí nas minhas redes sociais, Fábia Richter, botei meu nome lá direitinho, sobrenome, YouTube. Me obriguei a fazer um canal no YouTube, porque... como a gente está militando aqui a favor da vitamina D, eu recebi uma ligação de um cara de São Paulo, dizendo assim, tu fala bem, tu tem que fazer um canal no YouTube, deixa eu te ajudar, e aí quando tu começar a monetizar, daí a gente divide lucro. Eu falei, o cara acha que eu vou ganhar dinheiro no YouTube, cara louco. Mas aí eu fiz o canal do YouTube lá, vamos ver como é que vai ser. Me ajudem lá no YouTube, tem um pouquinho de seguidores. Ótimo. Vamos seguir, Fábia. Eu queria só mostrar para vocês uma coisa que para mim é muito simbólica, né? Eu tenho uma foto aqui do mural dos diretores e eu vou botar aqui e depois eu comento, porque acho que vale a pena. Espera aí só um pouquinho. A Tatiana vai dizer uma coisa que eu vivo muito. Como são poucas mulheres e quase nunca enfermeiros, é muito bacana sair na revista, ganhar o prêmio, ganhar o troféu e ver que as pessoas nos colocam nas galerias, né? Que é isso que ela vai mostrar, a foto dela ali na galeria.
E isso não tem preço, é uma satisfação para a família da gente. Eu vejo meus filhos, assim, com muito orgulho. O ano passado eu ganhei um prêmio de gestor público, que não está no meu currículo, eu tenho que colocar, Cláudia, o gestor público 2019, eu recebi troféu, porque tem certificado, tem troféu e tem um grande ganhador. Eu ganhei troféu de gestor público e com uma pontuação muito boa, fiquei ali com chance de receber, e era um projeto ambiental, porque aquele ano era em prol das questões ambientais. Eu fui escolhida em 2019 por duas empresas da imprensa aqui da região, como a grande liderança regional, e também são troféus que ficam para a história, né? E é o jeito que as pessoas nos olham, isso é muito bacana. Achou, Tatiana? Estou procurando, Jesus Cristo, a foto, aqui achei. Ah, que bacana. Ai, olha ali. Né? Eu acho que ela é muito simbólica, então aqui tem tem a doutora Elizabeth, que é, né, dessa fileira de baixo aqui, estou eu ali, e acho que isso aqui é também parte da história, e a gente fica muito, muito orgulhoso quando a gente olha para isso. Eu tenho certeza que o Joel sabe do que isso significa, porque ele foi enfermeiro aqui no HPS, a Rô, que também viu essa foto. Eu vou compartilhar contigo, Cláudia, se alguém quiser olhar depois. Perfeito. Vou mandar para vocês. Eu sou muito agradecida. Muito obrigada, Joel, pelo convite. Eu tenho absoluta certeza que a BEM, ela tem um papel fundamental na nossa vida profissional, e eu gostaria até de participar mais, então vou me ligar nessas coisas, porque a gente acaba absorvida pelo trabalho e não faz o nosso dever cívico, né, de participar das atividades que a gente tem que participar como pessoas políticas que somos, né? Ok. Gente, então, encerramos essa live hoje. Agradeço novamente a presença de todos, especialmente nossas convidadas, a Tatiana e a Fábia. E, por fim, também cumprimento o professor Joel, que sempre nos dá esse total apoio. Também Cristina, que estou vendo aqui, a professora Terezinha, que não falta uma live, professora Maria Henriqueta, que estou vendo, cumprimentando quem está na nossa tela, professora Rosemary, que já foi nossa convidada também aqui, e minhas colegas da FACAT, enfim. Vamos encerrando, gente, que temos aula agora, 19h30, começa a nossa aula. Boa noite. Obrigada. Obrigada, pessoal, foi uma alegria, viu? Muito obrigada. Bom ver vocês.